Música. É curioso como o silêncio pode soar mais alto num quarto cheio de gente, como o riso ao fundo pode parecer um trovão arrebentar no teu peito, como algo tão simples como dizer olá pode doer, música, como pisar em cacos de vidro descalço. Se alguma vez ficaste numa sala apinhada de pessoas, com o coração aos saltos, a pensar se toda a gente ouve os teus pensamentos, já sabes o que é a ansiedade social. Não é medo das pessoas, não propriamente. É o pavor de seres visto e mal interpretado ao mesmo tempo. Olha, a ansiedade social não é só timidez ou ser introvertido. Não se resume a preferir noites calmas ou fugir a conversas fúteis. É uma vivência psicológica que se instala no fundo do sistema nervoso. Uma luta constante entre o desejo de ligações e o terror ao julgamento. Música. O paradoxo dói. Ânsias pertencer, mas o mero ato de seres notado faz o teu corpo enrijecer. Música, como se preparasse para um risco. Queres falar, mas a tua voz esconde-se atrás das costelas. Os psicólogos definem-na, música, como um medo exagerado de avaliação negativa. A mente está sempre música à procura de indícios de rejeição. O cérebro vê pistas sociais inofensivas como perigos. Música, um olhar, uma pausa, uma mudança no tom. De repente, os teus pensamentos dão voltas. Disse algo de errado? Acham-me esquisito? Talvez devesse ter ficado calado. É esse o diálogo interior de quem vive com ansiedade social. Uma conversa música invisível e incessante consigo mesmo que nunca para de verdade. O que se passa por baixo é ao mesmo tempo fascinante e comovente. Estudos revelam que a amígdala, o centro do medo no cérebro, música, fica hiperativa nas pessoas com ansiedade social. Isso quer dizer que o cérebro dispara alarmes mesmo em situações seguras. Música. Uma interação banal pode parecer estar debaixo de um holofote. Cada gesto intensificado, cada palavra ampliada. Não é culpa tua. É a tua biologia a tentar guardar-te da rejeição. Porque para o cérebro, música, a rejeição equivale a perigo. Mas há algo que a maioria não percebe. A ansiedade social nem sempre é evidente. Não se manifesta sempre em mãos a tremer ou palavras gaguejadas. Por vezes, surge como um sorriso perfeito, respostas ensaiadas e acenos de cabeça, enquanto a mente implora, música para fugir. Parece cancelar planos de que estavas ansioso. Parece reviver diálogos na cabeça muito depois de acabarem. É o cansaço discreto de fingir normalidade todos os dias. E, no entanto, por trás, música de tudo isso, há uma sensibilidade notável. Quem tem ansiedade social capta pormenores que outros ignoram. Mudanças de tom, micromúsica, expressões, alterações emocionais súbitas num ambiente. Tem um radar afetivo demasiado apurado para o seu bem. Leem nas entrelinhas, sentem por baixo das palavras, música e carregam cada emoção que detetam. Isso não é fraqueza. É uma percepção virada para dentro até que queima. As origens da ansiedade social são música multifacetadas. Às vezes, é genética. Pesquisas indicam que pode herdar-se em famílias ligada ao temperamento e à química cerebral. Outras vezes, aprende-se crescendo em contextos onde te sentias julgado, criticado ou inseguro para te expressares, o que condiciona o cérebro a ligar as pessoas à dor. Para alguns, resulta de humilhações ou falhas repetidas. Para outros, é mais subtil. Anos a ouvir que basta seres, música confiante, até acreditares que algo estava mal contigo por lutares. E quando essas experiências se acumulam, ocorre algo profundo. Começas a desenvolver o que os psicólogos chamam atenção autofocada. A tua consciência vira-se para o interior. Deixas de viver o mundo. Começas a vigiar como o mundo te vive a ti. Tornas-te hiperconsciente do teu corpo, das tuas expressões, palavras, movimentos. Cada gesto parece vigiado e cada silêncio prova que falaste de mais ou de menos. Não é vaidade, é alerta. A ansiedade social, no fundo, é o medo da revelação, não física, emocional. O medo de que, se as pessoas te vissem como és de verdade, não te aceitassem. Por isso, não se cura com conselhos superficiais como ser confiante ou ignora o que pensam os outros. Essas frases não chegam à profundidade do problema, porque quem tem ansiedade social já sabe, racionalmente, que ninguém pensa tanto neles. Mas a lógica não acalma o sistema nervoso. Quando o corpo crê estar em risco, a razão perde sentido. Então, o que fazes quando o teu próprio corpo vira o teu campo de batalha?
Quando a tua voz treme em instantes que deviam ser naturais, quando o teu silêncio é tomado por arrogância, quando o esforço para seres normal se torna uma luta pela sobrevivência. Eis algo que surpreende muita gente. A ansiedade social nem sempre é um defeito. Por vezes, é uma forma exagerada de empatia. O teu cérebro aprendeu a preocupar-se demasiado com o que os outros sentem, a prever reações antes mesmo de falarem. Foste condicionado a evitar causar desconforto, pelo que acabas absorvendo tudo isso em vez disso. E nesse música-processo, perdemos a nossa própria tranquilidade, mas há beleza nisso também. Música, porque essa mesma sensibilidade que nos deixa inquietos em meio a multidões pode tornar-nos excepcionais nas ligações humanas. Música. Reparamos em sentimentos que os outros desprezam. Pressentimos o que as pessoas necessitam antes mesmo de pedirem. Vivenciamos o mundo de forma mais intensa, mais próxima. E embora essa profundidade possa doer, é precisamente música o que torna a nossa empatia autêntica. No entanto, é difícil, mesmo muito difícil, habitar uma mente que nunca nos concede descanso, ensaiar cada diálogo antes de ele ocorrer e reviver cada instante após o seu fim. Sentir que existimos no eco da nossa própria inibição. E a ironia cruel reside no fato de que quanto mais tentamos dominá-la, mais ela se amplifica. O instante em que procuramos reprimir a ansiedade, o cérebro interpreta essa repressão como um sinal de maior ameaça. Música. Assim, ficamos presos num ciclo, temerosos do próprio temor. Existe um antigo princípio da psicologia designado por paradoxo do controlo. Música afirma que quanto mais nos esforçamos por gerir um estado interno, mais incontrolável ele se torna. Música. É por isso que nos mandarmos acalmar raramente resulta. A resposta não passa pelo controlo, mas pela compreensão. Trata-se de aprender a identificar as sensações sem nos rendermos a elas. Música é reconhecer o coração acelerado, as mãos úmidas, os pensamentos em espiral, música e afirmar: isto é o meu corpo a proteger-me, não a trair-me. Música. Os terapeutas recorrem frequentemente a abordagens como a terapia de exposição ou a terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade social. Estes métodos não eliminam o medo. Música reeducam o cérebro para o reinterpretar. Através de uma exposição progressiva, convencemo-nos de que as interações sociais são seguras. Música. De que o nosso valor não depende do desempenho, de que o silêncio não equivale à rejeição e tropeçar não significa fracasso. Música. Não se trata de nos tornarmos destemidos. É descobrir que o medo não precisa de moldar a nossa identidade. O que há de poderoso na ansiedade social, música, é como ela reflete um dos desejos mais humanos, o anseio por pertencer. Música. Cada palpitação nervosa, cada pausa constrangedora, cada frase excessivamente ponderada. Música, tudo remete para uma verdade essencial. Queres ligar-te aos outros. Música. E a ligação, de forma paradoxal, é exatamente o que a ansiedade social mais complica. Música. Por isso, curá-la não é só um processo mental, tem algo de espiritual. Porque para superar, música é preciso aprender a ser visto na totalidade, com imperfeições, sem desculpas. Música, arriscar ser mal compreendido para, enfim, ser verdadeiramente entendido. Percebes? A ansiedade social não é apenas um transtorno de medo. Música é um transtorno de autoimagem. Em algum momento, o espelho entre quem és e como imaginas que os outros te veem ficou enviesado. Música. Começaste a crer que o teu valor se mede pela aceitação, que a tua presença deve sempre ser validada, que nunca deves impor a tua existência a ninguém. Música. E assim, encolhes-te. Falas em voz baixa, fundes-te no anonimato até que um dia olhas à volta e vês que construíste uma vida tão diminuta que já não abriga a tua essência. Mas eis o que é notável. Cada pessoa com ansiedade social tem um instante, talvez discreto, talvez abrupto, em que se cansa de se ocultar. Música, em que compreende que o preço de permanecer invisível supera de longe o receio de ser avaliado. Música, e é nesse preciso momento que a transformação arranca, não pela força nem fingindo segurança, mas através de uma compaixão suave para contigo mesmo. Música. A realidade é que as pessoas mais seguras do mundo não são imunes ao medo, simplesmente deixaram de o combater.
Aprendem a transportá-lo com elegância, música a permitir que a ansiedade esteja presente sem a deixar guiar. E se és alguém que lida com isto, sabe que a tua ansiedade não te torna defeituoso. Torna-te atento, torna-te humano. Música. E essa atenção, por mais dolorosa que seja, pode converter-se no teu melhor guia, porque ao começares a decifrar a tua mente, também a recuperas. Começas a notar que o mundo não é tão implacável como a tua voz interior insinua, que as pessoas não te escrutinam tanto quanto supões, que o silêncio nem sempre é censura. Às vezes é serenidade, e que a voz trêmula que escondes pode ser justamente a que outro alguém anseia ouvir. Há algo de heróico e discreto em conviver com a ansiedade social, porque, embora não pareça grandioso, é um ato de valentia cotidiana. Cada vez que entras num espaço, cada vez que te pronuncias, mesmo com a garganta apertada, cada vez que permaneces atento apesar do coração aos saltos, isso é coragem. Música, na sua forma mais pura. O mundo aplaude a autoconfiança estrondosa, mas música esquece-se de que a resistência silenciosa é uma força por si só. Vê, as pessoas com ansiedade social são, muitas vezes, os pensadores mais reflexivos que encontrarás. Passam tanto tempo a observar, a notar como os outros se movem, música como falam, como as emoções mudam como o clima, que eles desenvolvem uma profundidade serena, quase filosófica. Compreendem o comportamento humano não através de livros, mas pela vivência própria, pois examinaram cada pormenor das interações sociais não por mero interesse, mas por necessidade de sobrevivência, e assim adquiriram uma sabedoria sobre as pessoas que poucos possuem. No entanto, essa mesma sensibilidade pode transformar-se numa prisão. Quando estás sempre a interpretar o ambiente, deixas de o sentir verdadeiramente. Tornas-te um estudioso das emoções, mas sem participares nelas. Passas tanto tempo a gerir as aparências que perdes o contato com a autenticidade. Por isso, curar a ansiedade social vai para além de diminuir o medo. Music. Trata-se de redescobrir o teu eu natural sob as camadas de autoproteção. Imagina isto: uma criança a brincar no parque, a rir sem se preocupar com olhares alheios. É assim que a liberdade music se sentia antes de a ansiedade saber o teu nome. A ansiedade social, em muitos aspectos, é a recordação de um perigo emocional. Music é a tua mente a dizer: não voltes a deixar isso acontecer. Mas a cura inicia-se quando percebes que já não és aquela criança que precisava de se esconder. Estás, música, em segurança agora. E a tua voz merece existir sem desculpas. Uma das revelações mais libertadoras é que a ansiedade social não significa que sejas asocial. Music. Pelo contrário, a maioria das pessoas que com ela luta é profundamente sociável. Apenas carregam empatia em excesso. Pensam demais nas consequências das suas palavras. Antecipam cada reação possível, cada desconforto que possam provocar. Music. Não é que não queiram ligar-se aos outros, é que desejam fazê-lo de forma impecável. E a perfeição destrói as ligações. Music porque as pessoas não se unem pela perfeição. Unem-se pela sinceridade, vulnerabilidade e imperfeições partilhadas. Quando começas a aceitar essa realidade, algo muda. Deixas de tentar impressionar e começas a tentar compreender os outros. Deixas de ensaiar o que vais dizer e passas a escutar. E de forma curiosa, quanto menos representas, mais confiança ganhas, porque a presença genuína, discreta, imperfeita e sem polimento atrai magneticamente. A ansiedade social costuma ensinar as pessoas a analisar-se em demasia. Music. Mas a autoconsciência, quando equilibrada, é um dom. Permite refletir, empatizar e evoluir. O segredo reside em redirecionar essa consciência da autocrítica para a autoobservação. Em vez music de questionares o que há de errado comigo, pergunta: o que se passa dentro de mim neste momento? Music. Essa sutil alteração converte a vergonha em curiosidade, e a curiosidade é o antônimo do medo. Music. Falemos um pouco da ciência. Em indivíduos com ansiedade social, os investigadores detetaram maior atividade não só na amígdala, o centro do medo, mas também no córtex pré-frontal medial, a zona ligada ao pensamento autorreferencial. Isso implica que o teu cérebro te coloca literalmente no centro de cada equação social. É como estares preso sob um holofote, mesmo quando ninguém observa. Abordagens terapêuticas como a mindfulness e a terapia baseada na aceitação ajudam ao virar esse holofote para fora,
recordando-te que nem todos os silêncios significam julgamento, e nem todas as expressões implicam rejeição. Às vezes, as pessoas estão apenas absortas nos seus próprios pensamentos, tal como tu. Mas não podes raciocinar para escapar à ansiedade. Não é um enigma lógico, é um padrão do sistema nervoso. Por isso, a cura começa pelo corpo. Respiração lenta, ancoragem, música, exposição gradual. Tudo isso reeduca o corpo a associar os momentos sociais à segurança em vez do perigo. Quando o corpo se acalma, a mente segue. E quando a mente se aquieta, a ligação torna-se novamente viável. Ainda assim, o progresso não é retilíneo. Haverá dias em que falas com liberdade, música, e dias em que a tua voz vacila de novo. Dias em que te surpreendes com a coragem e música, dias em que cancelas planos só para respirares. Está tudo bem. Curar não é eliminar o medo, é a existência da escolha. Music podes continuar a sentir a ansiedade, mas ela já não decide por ti. E algo mais ocorre no percurso. Music. A tua empatia, que outrora parecia um fardo, converte-se na tua força, porque uma vez que sentiste o que é ser invisível, nunca deixarás que os outros se sintam ignorados. Uma vez que experimentaste o peso do silêncio, escutarás de modo diferente, e uma vez que conheceste a dor da rejeição, mover-te-ás pelo mundo com uma gentileza que parece sol. Music. É isso que a ansiedade social oculta sob a sua superfície. Um coração que se preocupa em demasia e um espírito, music, que sente com intensidade. Está a decorrer uma revolução discreta na forma como a psicologia compreende condições, music como esta. Durante muito tempo, o enfoque estava em corrigir o que falhava. Agora, trata-se de desvendar o que há de certo no meio da luta. Music. Essa mudança é crucial porque, ao deixares de te veres como defeituoso, recomeças a crescer. A ansiedade social não é uma falha na tua personalidade, é um subproduto de um sistema nervoso que valorizou excessivamente a segurança. Significa que a tua mente outrora acreditou que a fundir-se era a única forma de resistir. Música. Mas não estás destinado a passares o resto da vida assim. Estás aqui para florescer, ainda que devagar, ainda que em voz baixa. Música. Tudo começa geralmente com gestos discretos de resistência. Não transformações radicais, mas rebeliões suaves contra o medo. Sustentar o olhar um instante a mais do habitual. Falar mesmo quando o coração te implora para ficar escalado. Música. Permitir um silêncio na conversa sem pressa para o preencher. Esses instantes podem não parecer atos de bravura para quem vê de fora, música, mas são-no. Representam a escolha de estares presente em vez de te protegeres, e aos poucos, essas pequenas conquistas alteram o teu modo de pensar. Música. Começas a confiar em ti próprio outra vez, e quando essa confiança se fortalece, o peso da ansiedade diminui. Mas há algo que poucos mencionam. Quando a ansiedade se dissipa, pode surgir um vazio também, pois durante tanto tempo ela ditou quem eras. Quem és tu sem ela? O que ocorre quando o silêncio deixa de ser opressivo e se torna tranquilizador? É essa fase da recuperação que parece ao mesmo tempo encantadora e desconcertante. Percebes que a ansiedade nunca apagou a tua essência. Música apenas te encobriu. E por debaixo de toda a insegurança, sempre exististe como alguém valioso de conhecer. Música. Muita gente pensa que a ansiedade social significa antipatia pelos outros. Na realidade, adoras as pessoas em excesso. Antecipas a desilusão delas antes mesmo de acontecer. Música. Transportas os seus possíveis vereditos antes de serem proferidos. Vives nos pensamentos delas antes de habitar os teus próprios. Essa é a ironia e o encanto de um coração que anseia tanto pela aprovação que se esquece de que já a possui. E é nesse ponto que música se compreende verdadeiramente a ansiedade social. Ao veres que a aceitação nasce de dentro, a mesma empatia que ofereces aos demais, a tolerância, música, a compreensão, o perdão, tudo isso tem de se voltar para ti em primeiro lugar. Música, porque não és mero conjunto de episódios ansiosos, és a determinação serena que os atravessa a todos. Música, és a pessoa que aparece apesar das mãos a tremer. És o ser humano que ainda nutre esperança, que persiste, que sonha com a pertença. Música.
Um dia, a ansiedade soará como um eco distante, não como uma tempestade. Entrarás num espaço e o teu corpo não se preparará para o pior. Dirás algo e as palavras parecerão genuínas, como se fossem tuas de raiz. E quando o silêncio se instalar depois, deixará de pesar. Tornar-se-á serenidade. Não precisarás dissecar cada movimento porque terás descoberto a lição essencial. Nunca foste julgado com a dureza com que te autoavaliavas, e talvez música nessa descoberta sintas enfim o que a ansiedade social te havia roubado. Leveza. Música. A leveza de seres vistos sem encenares, a leveza de existires sem desculpas, a leveza de recordares que o teu valor nunca precisou de demonstração, bastava relembrá-lo. Então, se estás a ouvir isto agora, inspira fundo. Música. Passaste anos numa luta invisível para os outros, mas continuas presente a esforçar-te, a aprenderes a expressar-te, mesmo com a voz trêmula. E música é isso que te torna extraordinário, porque a coragem nem sempre grita. Por vezes é sutil, por vezes é um murmúrio que diz: música, amanhã volto a tentar. E por vezes esse murmúrio basta para virar tudo do avesso.